segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem bastão, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa palavra. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que alegria estarmos reunidos neste dia para celebrarmos em ação de graças pelos nossos 38 anos. O nosso carisma é um carisma muito recente na igreja. 38 anos é o início de uma vocação na igreja. E claro, a gente diz isso partindo de tantos carismas que são carismas milenares na igreja, vocações milenares, vocações que permanecem ao longo da história. Então nós vamos percebendo a condução de Deus, nós vamos percebendo como Deus vai atraindo o coração do homem, e é evidente que todos os carismas, desde o início da igreja, todos os carismas que surgiram na igreja, eles surgiram em um determinado contexto, em uma determinada fase da igreja, para, a partir daquele carisma, ser um sinal da presença do ressuscitado no mundo. Em outras palavras, para transformar, para anunciar Jesus, o Salvador. O nosso carisma não é diferente. O nosso carisma surge em um tempo determinado por Deus. Deus escolheu o carisma Shalom para viver neste tempo. Uma vocação de paz. E sabemos muito bem como o mundo, muitas vezes, ao longo da história, foi tentando estabelecer a paz, não a partir daquele que de fato é a paz que pode estabelecer no meio dos homens, que se estabelece, melhor dizendo, no meio dos homens e que transforma a vida dos homens. Jesus é a nossa paz. Jesus é a salvação. O Shalom do Pai, como nós muitas vezes falamos no Shalom. Então, nós estamos vivendo um tempo especial. E um tempo especial porque o nosso carisma, dentro deste tempo, dos desafios deste tempo, é resposta. Como nós nos alegramos em saber que o carisma Shalom é uma resposta. É uma resposta para o homem deste tempo, com as suas feridas, para o homem deste tempo, com as diversas situações, o carisma como resposta. Assim, todo o carisma na igreja. Carisma como resposta. Queridos irmãos, 38 anos que Deus nos deu esse carisma, e nós tocamos de modo tão concreto nos efeitos da oferta de Deus através da vida de tantos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro, como é uma alegria para nós olharmos para a vocação Shalom, que começou ali em Fortaleza, que teve a sua origem, né, a casa-mãe Fortaleza,
ali em Fortaleza, Deus suscita no coração de um jovem, aqui fazendo um pouco de história, trazendo um pouco da história do Carisma Shalom. Então nós sabemos que Deus escolheu aquele jovem que foi convidado em 80, no dia 9 de julho de 80, para oferecer um presente a São João Paulo II. Esse jovem, ele se compromete com a evangelização dos jovens. E não como uma coincidência, porque não existe coincidência dentro do projeto de Deus, mas a providência de Deus faz com que surja o Carisma Shalom 2 anos depois, no dia 9 de julho de 1982, quando aquela lanchonete que Deus havia inspirado ao coração do nosso fundador, ela é fundada e muitos jovens acorrem àqueles lugares. O Carisma Shalom nasce com essa proposta de evangelização dos jovens, por isso que no centro da nossa evangelização sempre estão jovens. Os jovens no Carisma Shalom, eles conduzem, eles são os instrumentos de Deus para que o carisma possa avançar. E nós sabemos que a nossa evangelização e a eficácia dela nasce a partir dos jovens. Nós evangelizamos com eles. E o nosso fundador inicia aquela lanchonete, por isso que nós normalmente, nas nossas casas de evangelização, nós temos, a princípio, a nossa, aquela ação que deu origem ao carisma foi uma lanchonete, mas hoje nós temos em outros lugares, outras frentes que, de certa forma, respondem àquele mesmo apelo inicial, né? A depender das missões. Existem outras frentes que a comunidade também atua, mas que respondem aquele primeiro chamado de evangelização através da lanchonete. A lanchonete foi um grande instrumento. Quantos jovens foram atraídos àquele lugar e receberam oração, tiveram a sua experiência com Deus, e depois que fizeram sua experiência com Deus, passaram também a pertencer àquela comunidade que ia surgindo, e hoje a comunidade espalhada pelo mundo inteiro. Hoje o nosso carisma como dom a serviço da igreja espalhado pelo mundo inteiro. E nós hoje, aqui em Belém, queremos também responder ao apelo de Deus. Nós escutamos na primeira leitura de hoje, esse relato de Oséias. Muito interessante a gente escutar o profeta Oséias, porque o profeta Oséias, ele é um profeta que Deus o chama para assumir uma missão. O profetismo que ele assume está em um contexto muito complexo. A gente aqui pode se colocar como o profeta Oséias. Deus pede que ele assuma uma esposa como sua, uma mulher prostituta, uma mulher que vivia uma vida de prostituição, e essa mulher passa a ser a sua esposa, e é evidentemente que essa mulher não consegue cumprir a aliança, o compromisso assumido com Oséias. E essa realidade do matrimônio do profeta era um reflexo da realidade vivida entre o povo de Israel com o seu Senhor. O povo de Israel era infiel, não cumpria os projetos de Deus, era infiel à aliança. Mas mesmo diante da infidelidade do povo, mesmo diante da idolatria, um povo que vivia na idolatria, um povo que vivia muitas vezes fora da comunhão com o seu Senhor, Deus não se esquece da sua aliança. E isso é muito importante para nós. Imaginemos que Deus não se esquece da sua aliança
feito há tanto tempo, essa aliança feita há tanto tempo, a aliança que Ele fez comigo, que fez com você, que fez com você também, que participa dessa transmissão. A aliança de Deus é irrevogável, assim como a vocação de Deus é irrevogável. Imaginemos que quando Deus faz uma aliança, Deus não faz uma aliança provisória. Deus não escolhe alguém de modo provisório. Por isso é bom celebrar os 38 anos de fidelidade de Deus. E é bom recordar que mesmo quando nós não fomos fiéis à aliança que nós nos comprometemos com o Senhor, Ele permaneceu fiel. Ele continua fiel. É belo a gente escutar as palavras da primeira leitura de hoje. O próprio Deus dizer: meu coração comove-se no íntimo. Meu coração se enche de compaixão. Por isso que nas Sagradas Escrituras nós vamos escutar por diversas vezes, e aqui está um exemplo do coração de Deus. Deus tem entranhas de misericórdia. Deus é cheio de misericórdia. O coração de Deus é um coração misericordioso. A infidelidade do seu povo não muda nada no coração de Deus. Não muda em nada o compromisso que Deus assumiu conosco. Assim nos diz a palavra de Deus: eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei no terror. É belo escutarmos essas palavras do Senhor, que, como falava há algum tempo atrás, não muda o seu chamado, a sua eleição por nós. Se arde de compaixão. E vocês, acredito que sabem muito bem o que significa a palavra compaixão. A palavra compaixão significa padecer com. Deus se compadece conosco. Deus é aquele pai que sofre os sofrimentos do filho, que sofre as dores dos seus filhos. Então, o que nós devemos, ao meditarmos e ao hoje celebrarmos os nossos 38 anos, é celebrarmos ao longo desse tempo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na sua vida. A misericórdia de Deus que por diversas vezes agiu perdoando os seus pecados. Quantas infidelidades nossas e quantas vezes experimentamos da fidelidade de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus diz para os seus discípulos. Jesus, ele envia os seus discípulos. E envia os seus discípulos para anunciar que o reino dos céus está próximo, e como nós, membros da comunidade, como nós, membros da obra Shalom, como nós, missionários da comunidade Vida e Aliança, da obra Shalom, enfim, nós que fazemos parte deste povo constituído por Deus, nós devemos trazer essa urgência no nosso coração. O tempo que nós vivemos hoje não deve nos fazer cruzar os nossos braços, achando que é impossível nós evangelizarmos. Pelo contrário, esse tempo, o chamado de Deus para nós é um chamado muito mais insistente, para que a nossa evangelização seja uma evangelização muito mais comprometida. O compromisso nosso com a evangelização precisa ser muito maior, porque o reino dos céus está próximo. E é bem verdade que quando nós escutamos essa palavra, o reino dos céus está próximo, existe uma realidade que a gente pode refletir a partir disso também, é compreender que nós, pela nossa evangelização, como que antecipamos o retorno de Jesus. A evangelização, ela é fundamental
a evangelização ela é uma realidade necessária para preparar o retorno de Jesus. Essa é a nossa missão. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele diz para eles: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Que não se perca, queridos irmãos, no nosso coração a gratidão, porque tudo nós recebemos de Deus. Às vezes nós somos muito ingratos, porque a gente se esquece que nós recebemos de graça. E o que nós recebemos, nós não podemos reter. Deus nos deu a graça de conhecê-lo, de experimentar do seu amor. A nossa vida não mais nos pertence. A nossa vida deve ser toda entregue, ofertada ao Senhor. De graça recebestes, de graça deveis dar. E Jesus pede aos seus discípulos despojamento. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. E depois Jesus vai falando de tantas outras recomendações importantes para os seus discípulos, que devem sair para evangelizar. Que palavra importante para essa escola de evangelização, para os missionários que aqui moram. Essa palavra que na verdade é um ordenamento da parte de Deus. Deus ordena a vocês que sejam proativos na evangelização. Uma evangelização que se expressa em constantes saídas de si mesmos em favor da salvação dos homens, dessa cidade, deste bairro, que é um bairro tão populoso. A evangelização está nos inícios ainda. E nós viemos para este bairro porque nós sabemos muito bem da importância que esse bairro tem, da quantidade de pessoas que moram nesse bairro e a importância que o carisma tem para a evangelização deste lugar. Assim como o carisma vai se estabelecendo em cada lugar e ali vai sendo um verdadeiro oásis de paz. Então nós queremos ser neste bairro e a partir dele, nessa região, nós queremos ser esse oásis de paz para que o homem possa encontrar salvação, para que o homem possa fazer a experiência da paz e para que o homem desse bairro também possa, conhecendo o carisma, se colocar porque Deus quer vocações e Deus atrai vocações também deste lugar, deste bairro. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos dar a graça desse coração inflamado de amor e parresia. Que a parresia seja renovada no nosso coração. Seja essa graça, a graça da parresia, a graça de um amor profundo por Deus, a graça de um coração agradecido, porque somente um coração agradecido permanece na vontade de Deus. Se o nosso coração vai perdendo a consciência da gratidão, se nós vamos perdendo o sentido de estarmos aqui, nós vamos deixando de viver esse chamado, porque perdemos a base que sustenta a nossa resposta diária, que é a gratidão. Deus nos conceda a graça de sermos gratos, que Deus abençoe a todos nós que participamos dessa Eucaristia, que Deus possa fecundar, a partir dessa Eucaristia, toda a evangelização que nós realizamos nesta cidade, toda a evangelização que a comunidade realiza no Brasil e no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e vamos juntos elevarmos a Deus a nossa oração, a nossa súplica, pedindo que o Senhor